Olá, tudo bem? Então vamos para mais uma meditação de hoje. Hoje é dia 9, né? Vamos desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, aquela mulher que ainda não é mãe, mas deseja ser mãe, que Deus venha abençoar cada uma delas. E nós vamos contar a história hoje de uma mulher que não podia ter filho, né? Estéril, ela era Ana. Então nós vamos pegar um ponto principal dessa lição de hoje, essa meditação de hoje, para que nós possamos aprender e a confiança que essa mulher tinha em Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Houve um homem de Ramatai Zufim, da região montuosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zofi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Então, irmão, aqui já entra uma situação difícil, porque assim, todas as mulheres, todo o pessoal daquele tempo, queria ter filhos, porque o Messias, ele ia nascer de alguma mulher. Então, a mulher que não tivesse filho era como se fosse uma maldição. Então, essas mulheres elas ficavam muito tristes, choravam, mas você vê que na Bíblia, a maioria das mulheres que confiaram em Deus, que oraram a Deus, tiveram filho. Ana foi uma delas, Sara, Maria, Isabel. Então todas essas mulheres elas não podiam ter filho, mas orando a Deus e Deus chamando ela para o ministério, elas conseguiram ter filho. Aqui no versículo 4 diz assim: No dia em que Elcana oferecia seu sacrifício, dava a ele uma porção deste a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dobrada, porque ele o amava ainda, mesmo que o Senhor o houvesse deixado estéril. Mesmo que Deus tivesse deixado ela sem ter filho, mas ele amava muito essa mulher. E nós vemos aqui que essa mulher, a Penina, ela ficava brigando com ela, tirando, como é que se pode dizer nessa linguagem de hoje, tirando um barato dela, narquizando dela, porque ela não podia ter filho, e ela ficava muito abatida, muito nervosa, muito estressada. Mas ela subia sempre no templo para fazer sacrifício, mas não tinha como, porque não tinha filho, né? E ela subiu uma vez lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, diz assim: E fez um voto, Ana, né? A oração de Ana, a oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estava ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Versículo 10. Levantou-se Ana e, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor do exército, se benignamente atentarei para a aflição da tua serva, e de mim te lembrarás da tua serva e te não esquecer, e lhe dere um filho varão ao Senhor, e darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passarás navalha. Então ela fez um voto aí com Deus para que, se ela tivesse um filho, ela não ia passar a navalha na cabeça do filho e nem ia dar bebida forte. No versículo 17, diz assim: Então lhe respondeu Eli, né, que Eli tinha questionado ela, como dizer assim: se você está bêbada, está embriagada, por que você faz isso? Pare com essa bebida forte. Ela disse: Senhor, o Senhor não sabe o meu sofrimento no meu coração. A minha alma está estremecida, porque eu não tenho filho. E ela faz a oração a Deus e pede. Aí no versículo 17, ela diz assim: Então lhe respondeu Eli, já que ela tinha feito a oração e pedido um filho para Deus, aí Eli respondeu. Então respondeu Eli: Vai-te em paz, e o teu Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então o sacerdote abençoou Ana. E bem interessante, quando nós vamos para a história, nós vamos ver que no versículo 19 aqui diz assim: Levantando-se de madrugada e adorando perante o Senhor, e voltaram a chegar à sua casa, a Ramá, Elcana,
coabitou com a Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concedeu, passou o devido tempo, teve um filho e que chamou Samuel, pois dizia do Senhor o pedi. Então aí ela já teve, veja só que coisa interessante, ela teve relação com Elcana, e Deus permitiu que ela tivesse um filho chamado Samuel. E no versículo 21, diz assim, subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, e ofereceu ao Senhor o sacrifício anual e cumpriu seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Então, Ana tinha feito um voto com Deus, se ela tivesse um filho, ela ia dar esse filho para Deus e ia ficar lá permanentemente. E ela nesse ano aí ela não foi, né, porque o menino estava mamando e tal, ela disse só quando ele fosse desmamado. E veja o que acontece, no versículo 26 até o 28 diz assim, e disse ela, meu Senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Ela já está respondendo para Eli, e chega lá no templo de novo e diz a Eli, eu sou aquela mulher que eu estava orando e você falou que eu estava embriagada, mas Deus concedeu um filho para mim e eu vim trazer esse filho de volta. E o versículo 27 diz, por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizeram, pelo que também trago como devolvi ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pediu, e eles adorarão ali ao Senhor. Irmão, então os filhos nossos, não somos nossos, não é de nós, é de Deus. E aqui nós vemos isso aí lá em Salmo. Vamos lá para Salmo para nós entender melhor. Em Salmo, diz assim, Salmo 127, versículo 3, 4 e 5. Diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua alva, que significa flecha. Não será envergonhado quando pleitear como os inimigos à porta. Então, herança do Senhor é os filhos, irmão. Então, os nossos filhos não somos nós, somos Deus. Nós somos só o administrador dos nossos filhos. E lá em Provérbios capítulo 22, diz assim, capítulo 22 de Provérbios, versículo 6, diz, ensinai à criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviar dele. Então, meu irmão, nós temos que educar nossos filhos para esse caminho, certo? E para nós encerrar aqui, veja a benção, quando Ana devolve Samuel a Deus, que ela cumpriu com o voto que ela fez a Deus, lá no capítulo, no segundo Samuel, 1 Samuel capítulo 2, no capítulo 2, versículo 21, veja o que acontece aqui, ó. Abençoou, pois, que ela foi devolver, ela foi fiel a Deus, aí Deus diz assim, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então, veja só, irmão, quando a pessoa é fiel a Deus, como Deus ele honra. Então, ela foi fiel a Deus, ela devolveu Samuel para Deus, que foi o prometido que ela fez. Se ela tivesse um filho, ela ia dar para Deus. Ela foi lá, devolveu o filho. Samuel cresceu em sabedoria. Samuel foi o profeta. Samuel ungiu o rei Saul, ungiu o rei Davi. E Deus ele deu mais 5 filhos, né? 3 filhos e 2 filhas para Ana. Então, irmão, você mulher que está me ouvindo agora, que não tem filho até agora, mas deseja ter um filho, entre em oração, peça a Deus, porque Deus ele vai providenciar. Aí você pergunta, por que hoje não está acontecendo isso? Porque muitas vezes a nossa fé é pouca e nós nos dedicamos muito na obra de Deus. Mas Deus, a promessa de Deus não cai por terra. O Deus do passado é o Deus do presente e Deus não muda. Então, você mulher que não tem nenhum filho e quer ser mãe, então pode orar a Deus que Deus vai conceder o seu filho.
Então, que Deus abençoe cada um de vocês e abençoe cada um de nós. E não esqueça de se inscrever no canal. Então, tudo isso nós pede em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês.